Uma história tirada de um livro dá asas à imaginação. Agora pense numa história de vida, de verdade, cheia de emoção. Contada pelos mais velhos, elas são transformadas em contos e crônicas infantis. Depois, são ilustradas pelas crianças. A ideia é do Instituto História Viva de Curitiba e a gente vai ver. Hoje, momentos reais de alegria e tristeza vão se transformar. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Eu trouxe para vocês uma história de muito longe. Tinha uma velhinha que ela vendia doces na esquina. Para ouvir, é preciso primeiro contar. Quando viu aquela joia, ele entregou para ela coroa, bracelete. Então, o primeiro passo, vocês chegam e vocês contam histórias para estimular a memória deles, as lembranças. Então, a gente conta histórias e a gente faz uma intermediação, tentando com que eles relembrem tudo aquilo que eles já viveram. Logo depois, é hora de conhecer a vida de todos. Os voluntários percorrem o asilo. São caçadores de histórias. Comecei a trabalhar muito cedo. Na minha infância, eu soltava até pipa. Depois que eu casei, eu fui só dona de casa. A gente faz essas pequenas lembretes para depois a gente construir a história com toda a magia, com toda a beleza, né? Eu tô com 65 anos, fiz agora dia 29 de setembro, eu nasci de 1946. João Pereira da Silva fez um pouco de tudo na vida. Quando eu vim em Curitiba em 61, eu trabalhei em firma registrada. Sempre a gente tem uma história, uma diferente da outra para contar. Não faz muito tempo, descobriu a paixão por árvores e plantas. Esse aqui é armexa, aquele ali é o louro, esse feijão aqui já está dando colheita. Eu acho que a partir de semana que vem nós já comemos desse feijão. E aí aqui o senhor achou cuidar da horta, saber, é para passar o tempo, É uma para passar o tempo, porque geralmente se a gente fica sentado a gente fica doente. E o senhor gosta de contar história? Ah, sim. Às vezes eu gosto. E no momento, às vezes, que a gente conta história, que ainda é uma hora, que nem agora, você não entra assim no raciocínio, não se lembra, né? Talvez tem bastante história, mas fica esquecida. É aqui na sede do Instituto História Viva que os voluntários transformam as histórias contadas pelos idosos em contos infantis. Heitor coloca magia na vida de seu João. Eu fiz uma brincadeira do João Pereira da Silva. Eu brinquei que ele tem uma árvore plantada no meio do nome, que é a pereira. História viva, ouvir e contar! Bom, chegou a hora das histórias serem contadas aqui nessa casa de apoio a crianças com câncer. Tá todo mundo preparado? Sim! Então vamos lá. A história que vamos contar é sobre o João Pereira da Silva. João Pereira da Silva. João sempre foi um homem muito trabalhador. Ele plantava árvores, plantava frutas, tudo quanto é tipo de verdura. João Pereira da Silva começou a plantar arroz, plantava feijão, plantava batata frita, plantava pepino. As crianças retribuem as histórias com desenhos. O sol era para ajudar a crescer o arroz. A chuva era para crescer a flor. O que você achou do João? Forte, trabalhador. Bem, você acha que ele vai gostar desse desenho? Acho que sim. Acha? Pensa que acabou por aqui? Ainda não. Os desenhos vão para o asilo. São presentes das crianças, para os donos das histórias. Em um ninho, não muito distante, existe uma águia chamada Francisco. Seu Francisco, que andava pelo Brasil, foi o primeiro a ouvir a nova versão da sua história. Quando era jovem, ele viajava o país levando alimentos e pessoas de uma cidade a outra e de um estado a outro. Essa história, seu Francisco, foi contada por uma criança e a criança fez uma arte para o senhor.
gente gostaria de entregar para o senhor o desenho. Foi a Salete. É uma menina de 15 anos. Ela fez o senhor aqui. A águia, o ninho. E é muito inteligente, sabia, né? Se for a história, ela, né? Isso aí pra mandar, né? Mexe mesmo com a gente, né? Assim, meu Deus. Francisco reconheceu sua vida no desenho de Salete. Depois é o seu João. Tem gente que diz que o João das Árvores foi quem descobriu as sementes do pé de feijão encantado, que levou um outro João até um castelo nas nuvens. Não lembra daquele menino da história, Joãozinho e o pé de feijão? Será que é verdade? É verdade, sim. Ele também se emociona com a transformação da sua história. O que ela desenhou aqui, eu? É, você aqui, ó. Achei muito importante mesmo. Uma maravilha isso aqui. Isso aqui para mim serve de lembrança e vai ficar muito guardado. E quer saber como termina a nossa história? Toda vez que a gente falava o seu nome, elas faziam João Pereira da Silva. João Pereira da Silva. Porque o seu nome é muito bonito, olha só. João Pereira da Silva. E elas gravaram o seu nome até o final. Elas sabem certinho, o João Pereira da Silva. Esse aqui é o Muito bom. No ano passado, o Instituto História Viva levou alegria e solidariedade a mais de 14 mil pessoas. No estúdio, eu vou conversar agora com a Roseli Bassi, fundadora do projeto. Obrigado pela tua vinda. Como é que apareceu essa ideia? Que é uma ideia muito boa e é uma ideia de tradição, porque a cultura ela se preserva através das histórias contadas também, não é? Uhum. Sim, Serginho, eu que agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui, mas a ideia nasceu justamente da sensibilidade que nós temos com relação à valorização da sabedoria das pessoas mais velhas. Hoje nós vivemos uma época do avanço tecnológico e muitas vezes esquecemos que por trás daquela máquina, daquele computador, tem uma pessoa com toda uma experiência de vida pela frente e com muita sabedoria para transmitir para a nossa sociedade, para nossas crianças, sobretudo. Então, nasceu justamente dessa ideia, como é que eu idealizei, como é que eu posso valorizar ao mesmo tempo a sabedoria dos idosos, transformar os contos, que é riquíssimo a nossa cultura, né, em termos de histórias e de contos, e incentivar também a leitura, para que as crianças, a partir das histórias dos idosos, passem a ser bons leitores também. Ah, muito bom. Agora, onde acontece isso? Quantos contadores existem? E como é que vocês selecionam? Vamos hoje conversar com essa pessoa para saber a história dela e transmitir para outras. Como é que é feito isso? Desde a fundação do Instituto História Viva, que foi em 2005, nós já treinamos cerca de 700 pessoas. E as pessoas, elas escolhem de acordo com a disponibilidade de horário e a instituição que for parceira do projeto, onde que elas desejam atuar. E, em geral, as histórias não são selecionadas antecipadamente. Nós chegamos na instituição com um grupo de voluntários e fazemos uma interação com os idosos, um aquecimento, porque muitas vezes eles mesmos não querem tocar naquela lembrança, naquela memória. Então, nós trazemos uma história que possa remeter uma lembrança ao passado. E aí nós saímos caçando as histórias, de acordo com a disponibilidade deles de contarem. Certo. Agora, de qualquer maneira, o que a gente vê é que existe também uma interpretação, não é? Não é só sentar e contar uma história. O que eu vi é quase um trabalho teatral também. Sim. Como é que é desenvolvido isso? Nós procuramos captar a essência do que foi contado na história. Na transformação do conto, nós já visualizamos de que maneira nós vamos interpretar, nós vamos dramatizar essa história. Muitas vezes ela é respeitada até o próprio perfil do voluntário, porque no caso esses voluntários que apareceram, eles já têm um perfil mais artístico. Outros voluntários não têm esse dom, então é respeitado também. Eles contam, eles leem a história para a criança, às vezes ao lado de um leito, também que ela está imobilizada, nem sempre com possibilidade de movimentar. Como é que vocês determinaram quais seriam
o público, a audiência desse... Eu procurei identificar quais são as maiores fragilidades humanas, né? Ninguém quer ficar doente na infância, ninguém quer ser criança e já ter um problema físico de saúde, quando é o momento que ele deveria mais estar brincando e conhecendo a vida fora de uma parede de um hospital ou de um quarto, de um transplante de medula, como muitas vezes a gente vê as crianças permanecerem. E ninguém também quer ficar idoso e abandonado no asilo. Então, eu acho que uma das maiores fragilidades humanas é a solidão e é a doença. Então, eu pensei, por que não unirmos essas duas fragilidades e fazermos com que uma ajude a outra? Né? De uma certa maneira, o idoso, com a sua sabedoria, está contribuindo com a recuperação de uma criança e a criança contribuindo também com amparar aquele idoso que muitas vezes ele está distante da família. Então, ele está reconstruindo essa ponte através desse exercício de solidariedade conjunta. A ação de volta hoje mostrando o Instituto História Viva. Os personagens que vamos apresentar agora levam a literatura para os hospitais, idosos, crianças abrigadas e com deficiência visual. Eles são os contadores de histórias. Vamos ver e ouvir. Maquiagem, roupa colorida, nariz de palhaço. É na administração do hospital que estudantes, jornalistas, professores se transformam. Para dar um ar de mais engraçado, assim, para ficar mais divertido, porque é o nosso papel, né? Trazer alegria para as pessoas. Quando eu coloco toda a vestimenta, a maquiagem, aí eu passo a não ser mais a Carol de Cássia e sim a Doutora Flor. Ah, então você tem um nome? Tenho um nome. Você se apresenta assim? Me apresento assim. Geralmente falo que eu sou a médica que estou de plantão, porque a Doutora Flor ela tem uma especialização, toda uma experiência, mas essa médica ela não passa medicação, ela conta história. Uma vez por semana, 130 voluntários são contadores de histórias. Vamos dividir em equipes, metade naquele corredor e metade nesse. Tá bom? Por 2 horas, levam um mundo encantado aos pacientes de hospitais, asilos e casas de apoio de Curitiba. Nem sempre você tem a oportunidade de ficar conversando com eles, ouvindo, ou contando história, ou distraindo, ou secando uma lágrima, né? E de repente esse pessoal todo maravilhoso que apareceu no hospital, eu acho assim magnífico. Ouvir não é problema para André. A gente se prepara para contar e de repente você não conta aquela noite, naquele momento. Então a gente só ouve e a gente ouve histórias assim maravilhosas, histórias de vida, histórias reais. Ai, ouve que eu posso entrar! Identidade secreta. Eu vim contar agora a verdadeira história das princesas. A gente fica meio num marasmo aqui, numa coisa meio vendo só para si mesmo. E agora, quando vocês chegarem, a gente já abre o olhar para outras coisas, é muito importante. Fui lá e toque. Vocês não imaginam. Nada. Não, vocês não imaginam. Não, aquele infeliz gritou lá de dentro, vai embora que eu não quero saber de nada. Isso aí é bom para fazer uma terapia de recuperação mais rápida, para a gente se animar. Né? Porque a gente só toma remédio, vem enfermeira, só alegra o ambiente. Vocês têm uma xícara de açúcar para me emprestar? Ninguém gosta de estar dentro do hospital. E é fundamental, tudo que puder, os voluntários, serviço dos voluntários, esse trabalho do pessoal vindo, levantar o astral desse pessoal, realmente não tem preço. Nós somos verdadeiros doentes e nós estamos aqui para aprender muito. Esses doentes, esses pacientes, são os instrumentos que colocaram na nossa frente para que a gente possa melhorar como seres humanos. Melhorar e surpreender. No fim da noite, é a vez da pequena Duda contar a sua historinha. Duda, o que você veio fazer no hospital? Tirar a fotinha do meu pé, ó. Ai, o seu pé tá machucado, gente, tá mesmo. Olha, tem um roxo. Bom dia, Pinguim. Onde vai assim, com ar apressado? Eu não sou malvado, não fique assustado, com medo de mim. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu jaca, ou bem de levinho, puxar o rabinho da sua casaca. Muito bem. No estúdio continua conversando com a Roseli Bassi, que foi a criadora ou uma das? Eu fui a idealizadora do projeto Ouvir e Contar, aquele de idosos, que liga a ponte entre gerações.
Agora, esse projeto já de contar a história só no hospital é um projeto como os médicos palhaço. Né? São as pessoas que se disponibilizam a visitar somente pacientes internados. Entendi. Já é um pouco fora daquele contexto. Muita gente quer ser voluntária nesse projeto? Sim, nós temos uma fila de espera de cerca de 300 pessoas atualmente, Serginho. Ah, é? Por incrível que pareça, ele sensibiliza muito, porque ele alia a educação, a cultura, a humanização hospitalar. E como é que vocês fazem? Essas pessoas que estão na fila vão ficar na fila até quando? Eles ficam na fila por cerca, dependendo do período em que ele se inscreveu, nós abrimos em média 2 a 3 treinamentos por ano. E esse treinamento chega a passar 35 horas do período da pessoa em atividades de dinâmicas de grupo, em oficinas até das técnicas de lavagem de mãos, da postura da pessoa dentro de um hospital, porque ele é um ser estranho dentro daquele organismo, né, que funcionaria perfeitamente sem a presença dele. Mas ele precisa intervir também, impactar naquela questão da humanização, e para isso ele precisa de um preparo. Agora, a área de atuação de vocês é Curitiba? É Curitiba e já estamos avançando para a região metropolitana e já temos pessoal em São Paulo, Rio de Janeiro também pedindo para que estenda um braço da instituição para lá, e nós estamos disponíveis também a estender. Para ser voluntário do Instituto História Viva, a gente viu que é preciso ter interesse e comprometimento. Também é preciso fazer um curso de capacitação e participar dos encontros. Mas não existe idade mínima ou máxima para ser solidário. Vamos ver. Era uma vez um menino que andava de patins e jogava bola. Eu tenho 14 anos, eu vivo aqui em Curitiba, eu vivo ali mais na minha avó. Eu estudo até na 8ª série. Era uma vez um consultor de segurança aposentado. Eu sou Mário Norberto Cassal, tenho 60 anos de idade. Em comum, a paixão por contar histórias. O que eu mais gosto é contar o asilo para os velhinhos. Não sabia que era tão gratificante, né? Entrar na enfermaria de criança, às vezes de adulto, e sentir aquele brilho nos olhos da pessoa. Por que você conhece eu? Porque eu vim aqui. Eu conheço você desde agora, eu vim contar a história para você uma vez. Gabriel decidiu ser voluntário por sugestão de um professor. Entrei no site, mandei um e-mail, daí ninguém respondeu. Daí eu mandei umas 2, 3, 5 vezes e ninguém respondeu de novo. Daí eu mandei de novo e pensei que ia desistir já, aí apareceu o e-mail. O que você escreveu no e-mail? Escrevi que eu tinha 14 anos, eu queria ser voluntário e é isso, eu queria ser para contar a história, para ser feliz. A primeira vez quando eu fui ser voluntário foi quando a minha visão voltou, depois de um AVC. Eu fiquei durante 1 ano e meio sem enxergar direito. E quando ela voltou, eu senti que devia cumprir minha missão aqui nesse plano. No hospital, busca inspiração na própria história de vida. E quando o senhor estava assim internado, tinha alguém que veio contar a historinha para o senhor? Ficava doido para sair daquela programação, né? Que viesse alguém conversar, que às vezes nem sempre a nossa visita se restringe a uma história. Às vezes se restringe a um bate-papo, uma conversa, o paciente quer conversar com a gente. E ele respondeu para esse senhor bem assim: para os amigos, nós sempre damos a melhor parte. E é o que nós estamos fazendo nessa tarde de hoje, doando a melhor parte que nós temos, que é o amor no nosso coração. Você gosta de uma historinha? Quem não gosta, ainda mais deles, né? Tem vezes que a gente fica até pedindo para repetir, né? Roubando a vez dos outros. E quando faz chuva, meu filho que vende sandália não vende nada. Vocês sabem o que é o proctologista? É aquele que cuida do nosso escapamento, sabe? Ontem a gente viu criança com câncer. Hoje a gente está vendo pessoas que já estão no final da vida. Como que você, que é tão jovem, lida com isso? Eu gosto de lidar bastante com eles. Eles gostam bastante de piada também. Eles riem, a gente ri. Daí a gente fica feliz também. Aquelas crianças, eu gosto bastante delas. Elas trazem alegria, mesmo que elas estejam câncer, estejam meio para baixo, mas elas trazem alegria, porque a gente brinca com elas, elas brincam com a gente, e isso aumenta a autoestima. Eu aprendi uma máxima na vida, que depois que eu a conheci, ela mudou a minha vida radicalmente. Ela é muito simples. Ela diz assim: eu procurei a Deus, não achei. Eu procurei a mim, não me encontrei. Eu procurei o meu próximo, encontrei os 3. Eu ganho felicidade e eu dou felicidade.
Eu ganho humor e eu dou humor. Eu ganho autoestima e dou autoestima. Muito bem, esse garoto Gabriel é especial mesmo, hein? 14 anos. Sim, ele tem 14 anos e realmente ele foge, né, a maioria dos padrões dos meninos nessa faixa etária. E ele acabou se tornando um bom divulgador do projeto do Instituto História Viva, junto até ao meio dele, aos jovens. É bastante interessante essa postura dele, que diferencia bastante, né? Tem bom humor, sabe contar as histórias e encara todos esses ambientes diferentes, não é? O que eu acho muito bom mesmo, é que os voluntários, eles contam as histórias, mas só pode contar bem uma história quem gosta de ler, não é? Eu acho que esse é um projeto de incentivo à leitura incrível, porque no Brasil se lê ainda muito pouco, infelizmente. É verdade, realmente. O Brasil, para mim, ele é miserável porque não lê. Temos focos de miséria por falta de hábito da leitura. E a melhor forma de aprender a ter o prazer pela leitura é ouvir alguém contando uma história. Porque a palavra deitada, ela se levanta e caminha. Então ela ganha movimento, ganha sonoridade e isso dá um prazer incrível. Muito bem. Bom, queria agradecer muito a tua vinda, de a longa vida ao Instituto, que é uma ideia extraordinária mesmo. Por favor, gostaria que você deixasse a sua assinatura no nosso painel. É um prazer. Obrigado, viu? Por hoje é só. Semana que vem a gente volta. Tchau.